Era por volta de 2013 a 2014. Meu irmão tinha cerca de 7 ou 8 anos na época, e havíamos acabado de nos mudar para uma nova casa para ficar mais perto da escola e por conta dos aluguéis mais baratos. Era uma casa bastante agradável, considerando tudo, e até tinha uma lareira aconchegante. Enfim, meu irmão era realmente fã do Batman e tinha um carro do Batman que, ao apertar um botão, fazia barulhos e acendia. Basicamente, era o brinquedo favorito dele, então ele brincava com isso com frequência. Um dia à tarde, ele entrou de volta em casa depois de brincar lá fora e nos disse que encontrou algo. Obviamente, minha mãe e eu perguntamos o que era. Era uma foto de um menino em forma de uma daquelas etiquetas que você recebe se seus pais pagarem a mais por fotos escolares. A foto estava suja e cheia de desgaste, ao ponto de não conseguirmos ver o ano em que foi tirada. Pensamos que era apenas uma foto perdida de uma criança, nada demais. Então meu irmão disse algo que me confundiu. "Isso é o Buddy", ele disse, apontando para a foto. "Ele é meu amigo." Eu balancei a cabeça lentamente, como se soubesse de quem ele estava falando. O motivo principal disso me confundir é porque meu irmão não fazia amigos facilmente e eu não sabia de nenhum amigo dele. Além disso, esse Buddy só surgiu depois que nos mudamos. Ignorei isso e pensei que ele talvez tivesse feito amizade com os vizinhos da porta ao lado ou algo assim e de alguma forma conseguiu a foto da escola como uma lembrança. Naquela noite, por volta das 3 da manhã, quando todos na casa estavam dormindo, acordei com meu irmão falando. Naturalmente irritado, entrei no quarto dele para dizer a ele para ir para a cama ou acordaria nossos pais. Era estranho porque, ao entrar no quarto dele, ele estava sentado reto na cama, como se estivesse realmente conversando com alguém, e não apenas consigo mesmo ou seus brinquedos. Disse a ele para ir para a cama, fui para a minha cama e dormi. Alguns dias depois, minha mãe me perguntou sobre meu irmão e se eu o tinha visto levantar à noite. Eu disse que não, só o ouvi falando algumas noites atrás, mas isso foi tudo. Ela disse que ele estava agindo de maneira estranha, mas, como de costume, ambos ignoramos, pensando que era coisa de criança. Agora, em meu quarto, minha cama ficava bem em frente à porta, o que significa que se eu me virasse, poderia ver o corredor bem na minha frente. Uma noite, acordei para ir ao banheiro e, como eu mesma tinha muito medo do escuro, deixei a luz do corredor acesa, sabendo que meu pai a apagaria quando se levantasse e eu provavelmente estaria dormindo até lá. Estava deitada na cama virada para a porta quando um barulho repentino me fez pular. Era o maldito carro do Batman do meu irmão, fazendo barulhos. Levantei para dizer ao meu irmão que ele não deveria estar acordado até tarde brincando, mas quando entrei no quarto dele, ele estava dormindo na cama. E um brinquedo estava no chão do outro lado do quarto, ainda fazendo barulho. Fui até lá para desligá-lo e finalmente consegui voltar a dormir. Nos dias seguintes, meu irmão não parava de falar sobre o Buddy, e isso estava começando a me assustar. Fui às casas dos vizinhos à direita e à esquerda de nós. Uma casa nem tinha crianças e a outra estava vazia. Isso começou a me preocupar, mas meu pai disse que provavelmente era apenas um amigo imaginário que ele inventou. Eu concordei, já que não conseguia pensar em nenhuma outra explicação. Quase todas as noites, um de nós, minha mãe, pai ou irmã, dizia ter ouvido o brinquedo do meu irmão fazendo barulho e precisava entrar no quarto para desligá-lo. Eu expliquei que também tive que fazer isso, e mais uma vez mencionei meu irmão conversando com alguém. Meu pai jurava que o brinquedo era provavelmente ativado por movimento. Mas quando o compramos, não havia propaganda de ativação por movimento. Minha irmã e eu estávamos tão perturbadas com isso que começamos a dormir no meu quarto juntas, o que estou feliz por termos feito, senão eu provavelmente teria considerado isso um pesadelo. Minha irmã e eu estávamos conversando, tentando nos manter calmas e animadas, até ouvirmos o temido barulho do brinquedo do meu irmão. Ambas olhamos para a porta aberta e para o quarto do meu irmão, que estava bem em frente ao meu. E nossas expressões se transformaram em horror ao ver o brinquedo do meu irmão rolando sozinho, pastando a porta. Gritamos e corremos para o quarto dos nossos pais,
E eles ficaram bravos com o meu irmão, dizendo que era uma brincadeira cruel, já que já estávamos assustadas. O que ele disse enviou calafrios pela minha espinha. Não fui eu, o Buddy quis brincar. O brinquedo foi parar no lixo, sem as pilhas, e tudo ficou bem. Até o próximo dia, meu irmão tinha o brinquedo novamente. Meus pais o acusaram de tirá-lo do lixo, ao que ele respondeu: "O Buddy pegou para mim." O brinquedo foi quebrado em pequenos pedaços e jogado fora pela última vez. Meu irmão estava obviamente chateado, mas nossos pais compraram um novo boneco do Batman para ele, e tudo ficou bem. Cerca de uma semana depois, todos sentimos que tudo estava bem e que o Buddy tinha ido embora. Minha mãe estava cozinhando peitos de frango no balcão com a chapa elétrica e ela tinha vindo até a sala nos perguntar algo. Então, todos nós pulamos ao ouvir um barulho na cozinha. Fomos até lá para ver a chapa elétrica George Foreman a meio caminho da cozinha, como se tivesse sido arremessada. Minha mãe jurou que não estava perto da borda e meu pai não tinha explicações. Nada aconteceu depois disso e nos mudamos cerca de 1 ano depois. Mas até hoje, eu me pergunto se o amigo imaginário do meu irmão, o Buddy, não era tão imaginário assim. Isso aconteceu quando eu era uma criança pequena, talvez com uns 8 anos. No dia fui acordado no meio da noite por um barulho lá embaixo. Era meus pais. Abri a porta cuidadosamente e ouvi meus pais surtando com algo que eu não sabia o que era. Fui até a escada e fiquei parado no topo chamando pelos meus pais. Minha mãe veio para o pé da escada e me disse para voltar para a cama. Eu obedeci sem fazer perguntas. Eu podia perceber que estavam estressados com algo, mas tentei voltar a dormir. Quando ouvi a porta da frente lá embaixo bater e então ficar em completo silêncio, presumi que eles tinham saído de casa, mas não sabia por quê. De qualquer forma, obedeci minha mãe e voltei a dormir. Acordei novamente com barulhos lá embaixo. Novamente era o som da porta da frente fechando e passos, mas não ouvi ninguém falar nada. Naturalmente, assumi que eles haviam voltado para casa e estavam sendo silenciosos para não me acordar. Ouvi passos ocasionais e batidas lá embaixo. Ouvi gavetas e armários sendo abertos e fechados e até achei que ouvia a geladeira sendo aberta. Pensei que era meu irmão mais velho, Chris, que tinha 10 anos a mais do que eu e já dirigia naquela época. Ele chegava tarde em casa e mexia na geladeira, então não era algo anormal. Eu estava me convencendo disso, encontrando explicações lógicas para o que eu estava ouvindo. Eventualmente, ouvi passos subindo as escadas, ficando mais altos e mais próximos, até chegarem ao topo e depois se dirigirem diretamente para a minha porta. A porta se abriu silenciosamente, mas eu não me sentei ou me mexi. Apenas mantive os olhos abertos, encarando a porta, enquanto ainda estava deitado. Não havia luzes acesas fora do meu quarto, então tudo o que vi foi essa massa escura na minha porta, parecendo a forma da cabeça de alguém. Eu disse todos os nomes, começando por Chris, depois mãe, depois pai. Então eu apenas disse: "Quem está aí?" Eles não responderam, apenas fecharam a porta, e eu fiquei lá confuso, mas levemente arrepiado. Ouvi passos descendo as escadas. Eu estava convencido de que era meu pai, voltando para me verificar depois de chegar em casa, embora não soubesse por que ele estava me ignorando. Não ouvi mais nada lá embaixo por um tempo. A curiosidade acabou vencendo, e desci as escadas no escuro. Mantive todas as luzes apagadas ao me aproximar da cozinha e congelei na porta ao perceber uma figura alta parada bem no meio da cozinha. Eu disse: "Pai", assumindo que era ele, apenas com base no tamanho dessa pessoa. Uma voz profunda disse: "Volte para cima." Corri de volta para o meu quarto, fechei a porta e me encolhi sob as cobertas. Tudo o que eu pensava era por que a voz do meu pai soava daquele jeito. A realidade de um estranho estar dentro de casa não havia ocorrido à minha mente inocente. Não até um pouco depois, quando ouvi a porta da frente se abrindo novamente e um tumulto lá embaixo, as vozes dos meus pais. Subi novamente a escada e eles ficaram chocados ao ver que eu ainda estava acordado. Perguntei o que aconteceu
e eles me contaram que Chris teve um pequeno acidente, mas que ele ficaria bem. Descobri meses depois que ele tinha sofrido um acidente de carro dirigindo bêbado. Meus pais receberam uma ligação do hospital e correram para vê-lo primeiro, me deixando dormir. Perguntei ao meu pai se ele tinha entrado no meu quarto antes, e foi quando descobri que eles tinham estado fora por horas. Minha mãe começou a surtar, gritando com meu pai porque ele tinha se esquecido de trancar a porta quando saíram correndo de casa. Contar aos meus pais sobre a pessoa na porta do meu quarto e na cozinha fez com que meu pai procurasse pela casa, com a arma dele, e minha mãe chamasse a polícia. A última coisa que realmente lembro foi ser questionado por um policial sobre minha versão. Meus pais me dizem que se sentiram como idiotas tendo que explicar para a polícia que me deixaram sozinho e a porta destrancada. Eu não acho que algo de valor tenha sido roubado, mesmo que quem invadiu a casa claramente não tivesse intenções de me machucar.